Olá, turma, tudo bem com vocês? Sou a professora Gardenha e hoje eu venho com mais uma aula de geografia. O nosso tema hoje a gente vai falar Brasil, distribuição e crescimento da população. Brasil, país populoso e pouco povoado. O Brasil, ele é o quinto país mais populoso do planeta. A população absoluta. O que é a população absoluta? É o número total de habitantes, né? Ou seja, é o número total de pessoas, né, que vivem no território. População relativa ou densidade demográfica é a relação existente entre a população absoluta e o tamanho do território, que corresponde ao número de pessoas por quilômetro quadrado. Então, é a soma total de pessoas em relação à dimensão do território, né? Que essa dimensão, ela quer dizer o tamanho do território, tá certo? A distribuição da população pelo território brasileiro. A distribuição da população é desigual, influenciada por fatores naturais e econômicos, que pode ser permissivo ou restritivos. O que é fatores permissivos? São os fatores através da ocupação da população, que temos, por exemplo, o clima, o relevo com baixa declividade, economia e o dinamismo econômico da região, certo? Então, principalmente a economia é o que me traz, né, que me dá mais atratividade para mim ir para uma determinada região, tá certo? E os fatores restritivos? Os fatores restritivos são os que causam repulsão da população, como, por exemplo, o clima desértico ou muito frio, bem como o declínio econômico da região. Então, se essa região ela não me oferece, principalmente, né, voltando a falar, da questão da economia, né, se não me oferece uma sobrevivência de vida melhor, né, vamos dizer assim, emprego melhor, essa região ela não é atrativa para mim, certo? Por que que muitas pessoas antigamente elas saíam da sua região, principalmente na nossa região Nordeste, elas iam tentar, né, uma condição de vida melhor na região Sudeste, certo? Por quê? Porque a região Sudeste é onde tem uma economia, vamos dizer assim, bem melhor do que as outras regiões, né? Então, muitos acabavam indo para São Paulo, Rio de Janeiro, tá certo? Porque acreditavam que lá eles tinham mais facilidade de conseguir emprego, né? Aí isso fazia com que as pessoas migrassem para essa região, né? À procura de melhorias, né? A procura de trabalhos, né? Tá bom? A distribuição da população brasileira. A população brasileira encontra-se mal distribuída pelo território e concentra-se por motivos histórico-econômicos em áreas próximas ao litoral. O avanço para o interior do país encontra-se densidade cada vez menores, com grandes vazios demográficos na Amazônia. Então, essa partezinha que a gente encontra em vermelho e laranja, que está próximo, né? Vamos dizer assim, está próximo ao Oceano Atlântico, é a parte onde vai existir a maior concentração populacional, certo? Então, essas áreas aí que está próximo do oceano são onde tem o número da população maior, tá certo? E essas áreas que estão mais claras, podemos dizer que é onde se encontra o número de população menor. Aí a gente vai ver aqui o censo, né? O que o censo ele levanta, certo? O levantamento do censo, ele é dado com realização de contagem da população de um país
estado ou município. E através dele que conhecemos as características da população, como idade, gênero, nível de instrução, entre outros. Os governos usam o censo para o planejamento de políticas públicas como quantos habitantes precisam ser constituídos, quantos empregos serão necessários anualmente para absorver jovens que entram no mercado de trabalho, quantas vagas em escolas de ensino fundamental, médio e universitário precisa ser criado para atender a população. Imigração. Considera-se imigração movimento de entrada com ânimo permanente ou temporário e com a intenção de trabalhar ou residência, de pessoas ou populações de uma determinada área de um país para com outro, ou de um continente para o outro. Os europeus, africanos e asiáticos que emigraram para o Brasil, além dos indígenas que aqui já viviam, são os formadores da população brasileira. Entre os imigrantes que entraram no Brasil, deve-se distinguir os que vieram de maneira forçada, como os africanos, trazidos como escravos, e os imigrantes livres ou espontâneos. Desse grupo, os que mais se destacaram foram os portugueses, italianos, espanhóis e alemães e japoneses. Entre 1887 a 1930, entraram no Brasil cerca de 3,8 milhões de imigrantes, o que contribuiu de forma significativa para o crescimento populacional do país. Após 1930, a imigração diminuiu. Entre os fatores que explicam essa queda, destaca-se a Lei de Cotas da Imigração, criada pelo governo brasileiro em 1934. Essa lei restringiu a entrada de imigrantes, pois estabelecia a cota anual de 2% do total de imigrantes de cada nacionalidade que tinha imigrado nos últimos 50 anos. Ou seja, essa lei ela passou a proibir, a entrada desses imigrantes para o território brasileiro. Crescimento vegetativo. O crescimento vegetativo é a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. O que é a taxa de mortalidade? Ela corresponde ao número de nascidos vivos por 1.000 habitantes durante um ano. E a taxa de mortalidade? Ela corresponde ao número de óbitos para cada 1.000 habitantes. Nos dias atuais, o crescimento vegetal da população é a principal causa do crescimento quantitativo da população brasileira, ainda que esse crescimento venha diminuindo nas últimas décadas, A taxa de natalidade e a taxa de fecundação está em queda. O que levou a essa queda, de fecundação? Então, a gente vai ver aqui, certo? A taxa de fecundidade, ela corresponde ao número médio de filhos por mulher em idade fértil. A redução da taxa de fecundação tem forte impacto na redução da taxa de natalidade. A partir de 1961, ocorreu uma redução mais acentuada da taxa de natalidade no Brasil. E vários fatores contribuíram para isso. Eu irei citar aqui esses fatores. Principalmente a entrada da mulher no mercado de trabalho, Isso faz com que venha diminuir essa taxa de fecundidade. O fim do casamento precoce, onde muitos casamentos acabam que em poucos, às vezes até meses, acabando, O alto custo da criança, certo? O aumento do uso de métodos contraceptivos, uso de anticoncepcional, uso de vários preservativos, qual a gente já conhece, A redução da taxa de mortalidade e o aumento da expectativa de vida.
Há diversos fatores que explicam a redução da taxa de mortalidade no Brasil e no mundo. Os avanços da medicina, né? As campanhas de vacinação, a melhoria das condições sanitárias, como saneamento básico, a maior conscientização da população quanto à prevenção de doenças, né? Então, esses fatores, eles vêm fazendo uma redução na taxa de mortalidade, tá certo? Principalmente a medicina, né? As vacinas que hoje a gente toma, né, para se prevenir de algumas doenças, de alguns vírus, certo? Bom, pessoal, a nossa aula ela fica por aqui, certo? Espero que vocês compreendam um pouco sobre esse vídeo, sobre esse conteúdo, tá bom? Qualquer dúvida, pode chamar a tia aqui no PV, certo? A tia irá colocar 3 questões relacionadas ao conteúdo, tá bom? Um forte abraço, se cuidem, até a nossa próxima aula.